Hebreus capítulo 12, versículo de número 15, existe uma recomendação muito especial para todos nós. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 12, versículo 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Podei-vos assentar. Você sabe por que nós podemos contar com livramento, salvação, com libertação, com saúde, com preservação, por causa da graça de Deus? Jesus é a manifestação da graça de Deus. Então, por meio de Cristo, nós temos acesso a essa graça. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, que Deus nos deu a sua graça, e que jamais, em nenhuma situação, em nenhuma hipótese, podemos perdê-la. Isso é um equívoco, porque o próprio escritor aos Hebreus diz que esse amor de Deus derramado por meio de Cristo, essa graça favorável, este amor, essa devoção, este carinho, este cuidado, pode sim se afastar daqueles que permitem raízes de amargura em seus corações. O escritor, ele é muito objetivo quando ele diz que a própria pessoa se priva, ou seja, ela mesma se afasta. Ela mesma, por contemplar em seus corações coisas que não deveriam ser contempladas, ela mesma se afasta da graça de Deus, fazendo com isso que a contaminação exista, ou seja, uma pessoa amargurada contamina outra pessoa. Eu quero falar sobre tipos de amargura. Depois que saímos do Éden, somos inclinados a amargurarmos. Eu quero dizer para você que quanto mais coisas do passado houver em você, quanto mais assuntos mal resolvidos existirem em você, mais tendência você terá para ser amargurado, para ser ressentido. A obra do Senhor Jesus Cristo em nós é para limpar os nossos corações de tal maneira que não sejamos presas fáceis para esse tipo de coisas. Somos pessoas que nos relacionamos com pessoas de toda espécie e tipo. Então, nós estamos correndo o risco a todo momento. Então você diz assim: então eu vou escolher as pessoas com as quais eu vou me relacionar, e então você tem que sair do mundo. O que nós precisamos é de uma blindagem adequada nos nossos corações, para que não incorramos na amargura que afasta o crente da presença de Deus. Afasta o cristão da graça do Senhor. E a graça de Deus é aquela que te mantém de pé, que te salva, que te abençoa. Eu quero falar sobre alguns tipos de amargura. Quero que você vá comigo em Gênesis 47, nós vamos ler um pouquinho a Bíblia hoje. Quero falar de um homem que é um biotipo, um tipo muito comum nos crentes de hoje. Gênesis 47, versículo de número 8. Eu quero falar sobre Jacó. Jacó foi um homem que nasceu lutando no ventre e morreu lutando na vida, sem identidade. Quanto mais rápido formar-se a sua identidade, menos desgostos, menos infortúnios você terá. Pastora, como que eu faço para formar a minha identidade? Eu vou fazer um curso de psicoterapia, de psicologia? Não. Você precisa entrar na escola de graduação do Mestre, do Senhor Jesus. É Jesus quem forma a nossa identidade. É Jesus quem dá a identidade para o ser humano. Por quê? Porque quando o homem sai do Éden, ele perde a imagem e semelhança. Então o Senhor Jesus foi enviado, a graça de Deus foi enviada, para que nós possamos de volta recebermos a oportunidade de termos novamente essa imagem e semelhança anteriormente determinada para o ser humano. Então só existe identidade nas pessoas que se colocam
a critério de disposição ao Espírito Santo de Deus para que ele forme em você a identidade de Cristo. Então, só tem identidade formada pessoas das quais o Senhor Jesus trabalha dentro delas. Jacó nasce numa luta e numa pendência familiar terrível, e ele cresce no meio dessa luta com vários infortúnios, várias situações. Despediu-se da mãe muito cedo e do pai, do irmão, saiu de casa com raízes de amargura da parte do irmão para com ele, e ele com rejeição e medo, viveu a vida inteira dessa maneira, e ele sempre, em todos os seus assuntos, ele se colocava como vítima. Você sabe que Deus, por vezes, chama a atenção dele, fala com ele, dizendo, agora você não é mais Jacó, você é Israel. Daqui a pouco, agora você não é mais Jacó, mas você é Israel, príncipe de Deus. Ele era um bom lutador, mas na concepção dele, ele não chegou a lugar nenhum. Ele sabia lutar, mas não sabia vencer. E aí? Existem pessoas que a vida delas é só luta, elas não conseguem concluir nada. Jacó, por causa dessa pendência que havia lá atrás, ele só lutava. Mas a luta dele não era com a vida, era com ele mesmo. Por quê? Porque quando ele se ofereceu para o sogro, suposto, que depois se tornaria sogro dele, diz, não, eu vou te servir. Ele nem espera o homem, ele nem espera a abordagem, ele nem espera a proposta. Ele mesmo já manifesta nas suas negociações a sua baixa autoestima. Você olha para Jacó e você vê a presença de um perfil muito presente hoje em dia. Cristãos que não têm identidade, e eles se oferecem na vida como vassalos, se oferecem na vida como serviçais, aceitam o pior e trabalham para o pior. Você vê que houve uma passagem que Deus diz para ele voltar em Betel, e até aquele momento a família dele ainda tinha ídolos dentro, os terafins, os ídolos do lar. Quer dizer, um homem que ele não tinha posicionamento. Por que ele não tinha posicionamento? Como é que ele ia exigir dos outros, se ele não tinha ousadia, se ele não tinha intrepidez, se ele era uma pessoa intimidada consigo mesmo? Infelizmente, você diz que não, ou acha que não, mas as suas experiências antigas, elas são relevantes 100% nos dias de hoje. Pessoas que foram criadas com rejeição, pessoas que foram criadas de uma maneira ruim, de uma maneira jogada, de uma maneira sem assessoria emocional e espiritual adequada, são pessoas que irão criar perfis degenerativos para a sua própria vida. Você olha o exemplo de Jacó. Jacó, mesmo depois de encontrar o seu amado filho, era para ele estar feliz da vida. Mas eu queria te perguntar, qual foi a vez na Bíblia que você viu esse homem feliz da vida? Porque ele não era feliz. Sempre estava faltando alguma coisa. Jacó não era uma pessoa ranzinza, não era uma pessoa irritada, não era uma pessoa nervosa. Ao contrário, era uma pessoa tímida. Era uma pessoa mais para o lado da mansidão do que para essa ousadia negativa que algumas pessoas têm. Por quê? Porque ele teve uma má formação emocional na sua infância, na sua adolescência e na sua vida adulta. É explícito na Escritura que o pai o rejeitava. Então ele cresce querendo sempre provar alguma coisa para alguém, querendo sempre provar alguma coisa para alguém, e nunca conseguiu provar nada nem para ele nem para ninguém. Isso é um tipo de amargura. Que amargura é essa? Amargura de você não se aceitar. Existem pessoas que já estão com seus 40, 50, 60 e elas não se aceitam. Elas sempre gostariam de ser como fulano, gostariam de ter como Beltrano, gostariam de ter tido pais diferentes. Você percebe nas conotações que elas fazem, nas insinuações que elas fazem. Elas nunca estão integralmente na vida. Elas nunca se entregam para a vida de uma maneira total e geral. Elas sempre têm uma pendência. São pessoas que se ofendem facilmente. São pessoas que, se você fizer uma coisa minúscula para ela, isso já ganha uma proporção enorme. Por quê? Porque é alguém que está já ferido pela própria... As feridas da alma estão expurgando, estão falando. Então, são pessoas que se ferem facilmente. Ao mesmo tempo, são pessoas que, com um elogio, você as leva ao cume, mas nem precisa um distrato, mas apenas uma situação desapercebida, você as leva ao abismo.
Uma pessoa dessa para Satanás é um prato cheio. Essas pessoas precisam sempre estar ligadas a outras pessoas, para que elas se sintam um ser humano. Elas sempre precisam de uma muleta. Jacó precisava de Raquel, Jacó precisava de filhos, Jacó precisava de José, Jacó precisava de Benjamim. Uma vez, quando Benjamim foi levado, ele diz assim: se esse menino não voltar, eu morro. São pessoas que são dependentes de outras pessoas. São pessoas que têm uma imaturidade emocional abusiva. São pessoas que não se sentem inteiras. Elas não se sentem completas. Elas sempre precisam estar inventando algo novo para se sentir entusiasmada. Só que elas começam algo novo e no meado desse algo novo, que esse algo já fica comum, e aí vão vir os embaraços, é óbvio, no meio vai vir as situações difíceis, elas desistem. Por que elas desistem? Não porque os seus projetos às vezes não sejam uma boa, às vezes são até bons projetos, mas que elas são pessoas que elas mesmas projetam o seu fracasso. Elas boicotam a própria vida. É como uma síndrome de Estocolmo. Elas gostam desse judiamento da vida, porque a alma interpreta o sofrimento como uma forma de viver. Então elas são pessoas que gostam muito dos lapsos dos ideais. E agora eu vou, e agora vai bombar. Chegou no meio disso, vem a dificuldade, ela murcha completamente. E ela abandona os seus ideais. E aí ela fica mais frustrada do que anteriormente. Jacó, ele tinha esse tipo de perfil. Ele era uma pessoa que ele não tinha a si mesmo. Então ele chega no final da sua vida e ele diz: os meus dias foram poucos e maus. Não foram poucos, foram bons anos. Mas para pessoas assim, nada é suficiente. Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus, ele faz a diferença na vida do rejeitado, na vida do complexado, na vida daquele que não consegue se sentir especial. Nós nos sentimos especiais, não porque somos mais inteligentes do que os outros, não porque temos adjetivos maiores do que os outros, nós nos sentimos especiais porque somos uma única pessoa na face da terra. Só por isso. Somos únicos. Coisas únicas são especiais. É só por isso. Não nos sentimos especiais porque somos, ou porque fazemos, ou porque temos. Pessoas com essa síndrome de amargura, ela só se sente especial quando faz alguma coisa. Ela tem uma síndrome chamada servilismo e facilitação. Ela gosta de facilitar as coisas para os outros, e vai e faz. O negócio dela é servir as outras pessoas, porque servindo, ela se sente bem e camufla o seu complexo. Servindo, ela consegue a atenção das pessoas, o carinho das pessoas. Ela, sem perceber, ela está comprando o carinho e o amor das pessoas que o cercam. Isso é muito sofrido. Jesus tem cura para isso? Tem. Mas em primeiro lugar a pessoa precisa reconhecer que isso é um tipo de amargura. É uma amargura advinda da rejeição lá de trás. Pai, mãe, irmãos, uma família desestruturada. A pessoa precisa ser levada pelo Espírito Santo de Deus à consciência. Você quer ver quando uma pessoa dessa, alguém faz algo para ela e que ela fica muito amargurada, ela demora dias e meses para perdoar. O perdão não consegue ser de imediato, como a Escritura manda. Ela fica atravessado de assim e atravessado de assim. Por quê? Porque alguém que não consegue suportar a diversidade, não consegue suportar diferenças. São pessoas que não conseguem amar a todos como a Bíblia manda. Ela escolhe pessoas a dedo, pessoas que não vão magoá-la, pessoas que têm para oferecer, são pessoas que ficam totalmente retroativas na vida, intimidadas e assim por diante. Vamos ler a Escritura. Gênesis 47, 8. Curiosidade de Faraó, grande líder daquela família que gerou, olhou para o pai de José e falou: gente, esse homem deve ser bombástico. Nem sempre. Faraó olha, toda aquela ideologia do Egito, né? De ciência, de inteligência, que eles acreditam, né? Nessa questão de pai, filho e tudo mais. Ele olha para Jacó
e conhecendo José, falou, gente, esse homem deve ser bombástico. Eu vou tirar várias informações desse homem. Este homem vai me orientar. Sabe quem adotou José aos 17 anos? O mesmo que te adotou. Aos 5, aos 8, aos 12, aos 15, aos 30, aos 40, aos 50. Ele que adotou José. Foi Deus. A Bíblia diz em Gênesis 47, 8, e Faraó disse a Jacó, quantos são os dias dos anos da sua vida? Me conte sobre as suas experiências, me conte sobre a sua história, porque para ser pai de um homem assim, sabe o que ele diz? Jacó disse a Faraó, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Sempre tem um adendo, sempre tem uma consideração. Ah, tá bom, mas não foi como os dos meus pais. Nunca tem contentamento para Jacó. Pessoas que têm a síndrome de Jacó, contentamento não existe. Você nunca consegue vê-las felizes da vida e contentes, a não ser quando você as pega nos inícios dos seus projetos. Aí elas são felizes da vida, mas quando vem a dificuldade, murcha de novo. Bom, amargura por conta da rejeição que boicota a vida. Por favor, se identifique. Quero que você vá comigo em 1 Samuel, capítulo 1. Você sabe de quem que eu vou falar? Ana. Quero falar sobre a amargura de você permitir Primeiro Samuel, diga assim comigo, ó. Se alguém me ofende a primeira vez, a culpa é dele. Na segunda, a culpa é minha. Se alguém te logra, se alguém te prejudica, se alguém te suborna, se alguém. Primeira vez a culpa é dele, na segunda a culpa é sua. Ana era uma mulher que era amada pelo seu marido, era uma mulher muito especial. Toda vez que ela chegava para cultuar a Deus, o seu marido lhe dava ofertas e sacrifícios diferenciados dos filhos de Penina. Só que Ana, ela começa a absorver o universo dos homens. Existem dois universos para os crentes viverem. O universo dos homens e o universo de Deus. O universo dos homens é aquele do qual você é absorvido por todas as situações. Aquilo que o Senhor Jesus disse para Pedro. Arreda de mim, Satanás, tu que não consegues entender as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. As pessoas que passam por situações na vida e não conseguem entender e nem questionar. Peraí, o que Deus quer me ensinar com isso? Peraí, isso veio do diabo, isso é provação, isso é tentação, isso é lei consequencial. Ana, ela começa a ficar absorvida pelas irritações de Penina de tal maneira que ela sai, mesmo nos seus cultos, mesmo nas suas ofertas, ela sai do universo de Deus e ela fica totalizada no universo dos homens. E aí ela começa a absorver toda aquela amargura, todo aquele ressentimento. Ela começa a absorver toda aquela situação. E aí o que ela fica? Ela fica má. A amargura, ela destrói seu coração. Eu falo agora de amargura que vem do próximo. Cuidado com a amargura que vem das pessoas. Cuidado com fala. Uma das maiores fontes de amargura, de ressentimento, é fala. Falou, ouviu, averigua, vá buscar, não deixe seu coração ficar maculado. A Bíblia diz que Ana ouve as irritações de Penina. E ela começa a ficar amargurada e ressentida. Por quê? Porque ela não tinha filhos e a outra irritava. Então, muito cuidado com amarguras que descendem, amarguras que acontecem com você por meio de inveja, por meio de ciúmes, por meio de descontentamento. Existem pessoas más.
Existem pessoas que quando você não tem, elas cutucam a sua ferida. É ou não é? Quando elas sabem de algo da sua vida e da sua família, elas vão e cutucam você. E ao invés de elas aplicarem curativo, elas vão abrir a ferida ainda mais. Só se você deixar, se essa ferida não estiver devidamente coberta. Ana tinha uma ferida. Deus lhe havia cerrado a madre. Ela era estéril. E Penina fazia o quê? Cutucava a ferida de Ana. As coisas que Deus não fez, as coisas que ainda Deus não deu, as coisas que ainda estão nos projetos e no propósito de Deus fazer, devem ser guardadas e protegidas e não devem estar à mercê de ninguém, porque Satanás enviará os seus mensageiros para cutucar você. E a sua bênção? E a sua bênção? E aí, como é que tá? Tá do mesmo jeito? E aí, seu marido, como é que tá? Tá bebendo daquele jeito? Mas aquele lá não tem... Satanás usa pessoas para cutucar a sua ferida, para fazer com que você se sinta humilhado, humilhada, para fazer com que você sinta dores. E se isso não estiver bem guardado, o que acontece? Vai fermentar, vai infeccionar, vai machucar, e aí vai criar amargura. Foi o que aconteceu com Ana. Ana estava mal consigo mesma porque não podia gerar. E então vinha Penina. Ninguém pode fazer nada com você se não houver quesitos dentro da sua alma. Ninguém. Alguém só pode colocar insegurança em você se você tiver insegurança dentro de ti mesmo. Pessoas só podem amargurar você e ofender e te deixar mal o seu coração se houver questões mal resolvidas na sua vida. Então, com respeito àquilo que Deus ainda não fez, com respeito àquilo que Deus ainda não deu, com respeito àquilo que você ainda está pedindo a Deus, você tem que guardar as 7 chaves diante do Senhor. A Bíblia diz assim em 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 8. 1 Samuel 1, 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele tenta abrir os olhos dela, tenta trazer ela à sanidade. Então Ana resolve chorar e prantear diante de Deus. A oração cura a amargura. A oração cura o ressentimento. Orar sempre funciona. Oração sempre funciona. Cuidado com as amarguras de Jacó, que são ressentimentos passados, situações mal resolvidas familiares, que vão combater a sua vida, que vão trazer danos para a sua vida. Cuidado com amarguras vindas de situações que ainda não aconteceram na sua vida. Quero falar agora com você sobre Jonas. Vá lá comigo. Jonas capítulo 4. Jonas era um homem esquisito. Esquisito. Por que ele era um homem esquisito? Porque ele era sem ser. Ele era profeta sem ser obediente, sem ser servo. Então isso é esquisito. O que é esquisito? Esquisito é quando você está usando roupas erradas. Esquisito é quando você está inconforme à situação. Jonas capítulo 4. Deus manda Jonas, na verdade Nínive era a salvação de Jonas. Deus manda Jonas para Nínive. Jonas não gosta da missão profética. Então Jonas pega um navio e vai para Tarsis. Esse navio é acometido por uma tempestade. Jonas capítulo 4, nós vamos ler. E então ele é lançado no rio, no mar. E aí um grande peixe o engole. E então no ventre do peixe, depois de 3 dias e 3 noites, ele faz a sua oração. E depois ele é lançado na praia de Nínive. Então ele começa a pregar aos cidadãos de Nínive a sua destruição. Os cidadãos de Nínive se convertem todos. Depois de 100 anos, Nínive é destruída, mas em outra situação. Todos se convertem, desde o rei, fizeram jejum. Rei, criança, jumento, animal, cavalo, cachorro, todo mundo. Jonas ficou muito irritado e muito nervoso. Por quê? Porque Nínive, ela era a capital da Síria. E ela era inimiga
do povo de Deus. Então, ele queria mais que todo mundo fosse destruído mesmo. Vou dizer novamente aquele versículo que o Senhor Jesus diz: quem não é comigo é contra mim. Eu quero falar da amargura de algumas pessoas, que elas ficam rasgadas com a maneira de Deus trabalhar, com a maneira de Deus agir. Deus não vai mudar a maneira dele trabalhar porque eu não entendo, porque você não aceita, porque o outro não consegue se adequar. Deus é Deus, ele é imutável. Existem pessoas que estão dentro da igreja, elas não conseguem mais quebrantar-se, elas não conseguem mais, elas estão passando por um período de mornidão, porque em alguma situação de seu percurso cristão, elas tiveram um choque, porque elas queriam que Deus fizesse de uma maneira e Deus fez de outra. E elas, ao invés de submeter-se, de ser subserviente, de dizer sim, Senhor, amém, fui humilhado, fui ensinado, amém, estou sofrendo, amém, o Senhor sabe, o Senhor manda, o Senhor é soberano. De uma maneira muito sucinta, elas ficam insubordinadas. De uma maneira muito camuflada, elas ficam com uma amargura, um ressentimento contra Deus. Mas elas não sabem que é contra Deus. A maioria delas, na sua consciência, é que elas não estão bem. Elas começam a ser acometidas por um mau humor repentino. São pessoas que não conseguem ver graça na vida, não conseguem ver graça nas coisas. Elas não gostam muito de cantar canções, na hora do louvor incomodam. Elas recebem a palavra apenas a nível intelectual. Receber a palavra no coração fica distante, fica longe. Por quê? Porque elas estão no embate contra Deus, mas elas não assumem, isso existe. E até aconteceu, graças a Deus pelo livro de Jonas, para nos explicar pessoas que estão em embates contra Deus, mas não conseguem assumir isso. E o que acontece? Elas começam, sabe aquelas crianças que você puxa, que você vê às vezes as mães puxando no centro da cidade, algum lugar assim, e elas forçam o calcanhar para trás? Então, ficam mais ou menos assim, as coisas não fluem, as coisas não vão, as coisas não acontecem. Elas estão, mas não são. Isso é complicado. A importância de você conseguir conhecer a Deus e entender a Deus e, vamos dizer essa palavra, sei lá se ela cabe bem, aceitar, isso é muito importante. Deus faz o que quer, quando quer, como quer, com quem quer, na hora que quer. E é necessário que eu e você, como filhos de Deus, possamos ter corações submissos para aceitarmos as obras de Deus como Ele faz. Isto é imprescindível para nós. Não adianta, que Deus não vai fazer as coisas da sua maneira. Deus não vai ter dó de você só porque você está dando chiliques, só porque você está fazendo pitis. Ele não vai ter dó de você, nem vai facilitar as coisas para você. As coisas serão como Deus quer. Quantas pessoas querem que Deus mexa na vida deles, mexa na história? Por quê? Porque eles são frágeis, porque eles são débeis. Ué, você é frágil e débil, então vamos lá, então vamos melhorar, então vamos crescer, vamos amadurecer. Não vou facilitar as coisas para você, só porque até hoje... Jonas não entendia e não aceitava a maneira de Deus trabalhar. Ele dizia assim: Senhor, eu sabia que tu terias misericórdia. Então, por isso que me revoltei e por isso que peguei o navio errado. Você pegou o navio errado? De propósito? De propósito? E se você soubesse no meio dos cristãos quanto de pirraça tem? Filhos pirracentos. Deus tem muitos filhos pirracentos. Muitos. Muitos que não se envolvem, muitos que não se abrem, muitos que não se quebrantam, muitos que não recebem o Espírito Santo. Não é do meu jeito, então vou ficar aqui só de corpo presente. Existem muitos filhos. O Espírito Santo tem trabalhado no coração dessas pessoas para que essas pessoas se quebrantem, para que essas pessoas parem de perder, para que essas pessoas possam aceitar a maneira de Deus fazer, a maneira de Deus trabalhar. Você gosta do jeito que Deus trabalha? Eu castigo, eu repreendo, eu exorto, eu ensino, eu amo, eu cuido, eu zelo, eu preservo, eu digo não, eu pego pelos braços, eu tomo pelos braços, eu chacoalho. Essa é a maneira de Deus educar os seus filhos. A Bíblia diz em Jonas capítulo 4, mas isto desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Interessante.
E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabias que és um Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Deixa eu falar uma coisa para você. Pessoas que constantemente pensam em morrer, em desistir, são pessoas que estão de mal com Deus. Preste atenção nisso. Pessoas que pensam em suicídio, crentes que pensam em suicídio, estão de mal com Deus. Porque uma coisa é você pensar em partir. Na hora do seu disparate, Senhor, o Senhor podia me levar, o Senhor podia, né? Às vezes alguns crentes dizem uma coisa dessa, aí o Senhor diz: não, aqui não é lugar de covarde não, continua aí trabalhando, faz a obra aí, não é verdade? Agora, existem pessoas que realmente pensam em tirar a própria vida. Crentes que pensam em tirar a própria vida estão de mal com Deus, não aceitam a maneira de Deus trabalhar, não aceitam a maneira de Deus agir, tá? Então, você aceitando isso ou não, isso é a verdade. A Bíblia diz assim, e disse: faze bem que assim te ires, Deus pergunta para ele. Versículo de número 9, então disse Deus a Jonas: faze bem que assim te ires por causa da boboreira. Deus queria dizer a Jonas, assim como disse a Caim: Caim, é certo que se você não fizer certo, não vai dar certo. Fazes bem que assim te ires, sabe o que ele disse? Faço bem que me ires, sim, faço bem que me revolte até a morte. Olha só. Hã? Hein? Por quê? Por causa do orgulho de Jonas. Pessoas que têm embates com Deus são pessoas muito orgulhosas. Sua humildade não é medida por sua benevolência, sua bondade, seu sorriso dos quatro cantos. Sua humildade é medida por sua submissão a Deus. Quanto mais submisso você for, mais humilde você é. Diga amém. Amém. Quero que você vá comigo em 1 Samuel capítulo 24. Volta um pouquinho comigo. 1 Samuel capítulo 24. Quero falar de um coração. Falei de corações agora que estavam com amargura. Eu quero fazer a comparação desse versículo de 1 Samuel, capítulo 24, versículo de número 4, onde os homens de Davi incitaram ele a matar Saul no fundo da caverna. Por 2 vezes, Davi teve Saul nas mãos. Eu quero que você pense comigo que Davi dorme com Batseba, engravida Batseba, planeja a morte de Urias e o coração dele não dói. E ele fica por vários meses daquela maneira, até que o profeta Natã chega para ele e diz a parábola da ovelhinha e diz: você é esse homem. Então ele cai em si. Agora, eu quero te dizer uma coisa: o porquê que ele demorou tanto tempo para cair em si, e aqui, imediatamente ele caiu em si. É o mesmo homem. Hã? Aí entra aquele versículo: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Cuidado com as agregações. Aqui, ele não tinha onde dormir, ele não tinha onde morar, ele não tinha família, não podia ver pai, mãe. Aqui era um peregrino na terra, um fugitivo. Coração acessível ao Espírito de Deus. Lá, em 2 Samuel 11, um rei no seu governo achando que podia tudo. Cuidado. Muito cuidado. Existem pessoas que se norteiam pelo coração. Meu coração não está condenando, só que você tem que ver o estado do seu coração. Espera aí. Minha consciência está limpa. Você nem sabe onde está a tua consciência, e nem sabe o que é consciência. Como é que vai dizer que a consciência está limpa? Existem pessoas que estão totalmente erradas, totalmente envolvidas em seus embaraços, acometidas por suas situações suspeitas. E elas dizem: minha consciência está limpa. Espera aí. Existe consciência doente, existe consciência cauterizada e existe consciência má.
e existe a saudável. Qual é a consciência saudável? É aquela que é serva do Espírito Santo. Amém. O senhor está certo. Que é elucidada pela palavra. E aí? Hã? A minha consciência está limpa. Espera aí. Eu não tenho peso nenhum no meu coração. Não sinto. Espera aí, mas depende. Olha Davi. Ele ficou dias, semanas e meses no pecado. Certamente orando, certamente reescrevendo o Pentateuco, certamente sacrificando ao Senhor no pecado, sem acordar. Por quê? Cuidado quando você diz, a minha consciência não me condena. A única pessoa que pode dizer para você, que pode atestar o estado da sua consciência é o Espírito Santo. Davi aprende isso, ele ora e diz assim, Senhor, olhe e vê dentro de mim o que existe de mal e guia-me pelo caminho eterno, no Salmo 139. A questão que nós precisamos entender e compreendermos na nossa vida é que não seguir pelo seu coração, não seguir por aquilo que você acha certo ou errado, não seguir pela sua consciência. Essa é a palavra que deve nos dar direção. Essa é a palavra que diz que eu ou você estamos certos ou errados. Eu dei um exemplo para você de um crente, vamos dizer assim, que tinha comunhão com Deus, que tinha um coração segundo de Deus, mas que o conforto, o posicionamento, a autoconfiança, de uma maneira pejorativa, deu a ele uma sentença que nunca mais Davi se levantou. Quem conhece a história de Davi depois do pecado de Batseba, sua família degringolou de uma maneira brusca. Nunca mais ele teve recuperação. Por quê? 1 Samuel 24, versículo de número 5. Sucedeu, porém, que depois que ele corta a orla do manto, depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E ele conteve os seus homens, falando sobre, não vamos tocar no ungido do Senhor. Deus é com ele e ele é com Deus. Os dois vão se resolver. Coração, ele não fez nada, presta atenção. Ele não tirou uma gota de sangue de Saul. Ele só passou a espada na orla do manto. Imediatamente o coração apertou. Por quê? Porque aquele coração estava sendo guiado, dirigido, abençoado pelo Espírito Santo. Porque aquele homem estava numa comunhão íntima com Deus. Porque a humilhação, porque a falta, porque a fome, porque o medo, porque a insegurança, tudo naquele momento era Deus para Davi. Era Deus que o dirigia, era a Deus que ele amava, era a Deus que ele queria. Era Deus, Deus, Deus. Quando ele chega no palácio, o conforto. Quando ele chega no palácio, as vitórias e o êxito. Algo aconteceu no coração daquele homem. Alguma coisa aconteceu dentro do coração dele, que ele peca, ele pega a mulher do homem, adultera. Olha a palavra do Senhor que diz, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo. Ele quebra em 2 mandamentos, ele cobiça, ele adultera, e o terceiro ele mata. E o coração dele não doeu. A não ser quando ele foi escancarado pelo profeta. Então ele diz assim, pequei contra o Senhor. Aí ele cai em si. Muito cuidado. Quando você diz que não tem amargura. Quando você diz que não tem ressentimento. Nessa noite, eu quero que você pense nas rejeições que ainda te acometem, em forma de insegurança, de dependência, como a de Jacó. Eu quero que você pense, como Ana, as situações mal resolvidas na sua vida, que ainda você cai em ciladas, os nãos de Deus para você, como Jonas, toda essa inconformidade no seu relacionamento com Deus. Eu quero que você pense em pessoas que te magoaram, que te ofenderam, que te rejeitaram, e que ainda existem vestígios e resquícios dessa situação. Hoje à noite, a maioria dos crentes, eles gostam de comprar coisas de bacia. É R$8. A bacia de tomate, em cima os bons, embaixo os amolengados. Eles gostam de comprar de bacia. Sai perdendo.
Tem crente que essa noite ele vai dizer assim, não tem mágoa de ninguém não tem ressentimento de ninguém. Mentira. Mentira. Por quê? Porque nós não queremos lidar com as nossas ofensas. Nós não queremos lidar com os nossos traumas, com os nossos danos. Sabe o que é o perdão? O perdão é você poder lembrar e não sentir mais nada. E depois lembrar de novo e sentir amor por aquela pessoa. Sentir vontade de abraçá-la, de cuidar dela. Sentir vontade de ajudar. Isso é perdão. Isso é perdão. Isso é perdão. Mesmo que você não possa. Você sabe que não pode. Não pode mais ficar perto. Não pode mais abraçá-la. Não pode mais cuidar. Por quê? Porque o perdão existem coisas técnicas. O afastamento, diz Mateus 18, é necessário nos relacionamentos. Mas dentro de você existe vontade. Se eu pudesse abraçar, se eu pudesse cuidar, se eu pudesse ajudar. Isso é perdão. Quando Jesus diz, vocês devem amar os vossos inimigos. Não tem nada no seu coração. Você não deseja o mal, ao contrário, você deseja bem. Você abençoa. Jesus diz, você abençoa os seus inimigos. Você diz, Deus, se eu pudesse, eu ajudava. Quando você fica sabendo que ela está sofrendo, que ela está padecendo, você diz, Deus, se eu pudesse. Mas você sabe que não dá, que não pode. Que a aproximação é nociva. Mas o perdão é isso. É você olhar para você e não ter nenhum desejo do mal daquela pessoa. Você não quer que aquela pessoa se dê mal. Você não quer que aconteça nada de errado com ela. Você torce para que haja tudo bem. Você ora, como Jesus diz. Jesus diz, abençoe, orem. Pessoas que te perseguem, seus inimigos. Isso é perdão. Isso é perdão. Porque eu vou dizer uma coisa. A feitiçaria são sentimentos negativos que se encontram. Ele vai para trás, você vai para trás. Jesus explica isso em Mateus 18. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Ele está falando sobre apartar o crente do seio da comunhão. Tudo que é desligado é desligado. Então, se você tem amargura e mágoa de alguém, quem é prejudicado é você. Você conhece o Senhor Jesus. Você precisa perdoar, você precisa limpar seu coração. Você precisa colocar para fora. Quem sabe aquela traição, quem sabe aquela situação. Eu sei que existem pessoas que você não pode mais. Você não pode mais ser como antes. Você não pode mais estar perto como antes. Mas não é por isso que você deseja o mal, correto? Não é por isso que você quer que ela se dê mal, não. Você ora por ela e abençoa ela e diz, Senhor, cuida, converte, faz a tua obra, Pai. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você faça uma oração antes de preencher o seu papel. Quem sabe você ficou ressentido por alguma coisa que te fizeram. Uma ferida de um filho, uma ferida de um cônjuge, uma ferida de um pai, uma ferida de uma mãe, um amigo que te traiu.